A saída do técnico Zubeldia da equipe do São Paulo me fez ter uma reflexão importante sobre o que é essa indústria, principalmente a indústria do futebol brasileiro. Mas para isso, para mim trabalhar esse raciocínio com vocês, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais ou menos 24 de julho, no mês de julho de 2024, assim que o Zubeldia chega na equipe do São Paulo, ele chega muito bem, chega com vários jogos de invencibilidade, né? Ele que pegou um São Paulo do Thiago Carpini que não vinha muito bem, né? Teve aquela treta com o James Rodrigues. Ele também já vinha muito frustrado por ter perdido o Dorival Júnior para a seleção brasileira. E aí ele chega, cara, e chega bem, com vários jogos de invencibilidade. E rapidamente ele chamou a atenção da seleção equatoriana, mais ou menos em julho de 2024, no ano passado. E aí, cara, uma proposta tentadora, porque a gente hoje a seleção do Equador não é mais aquela seleção de anos e anos atrás. Pô, tem jogadores de Europa, cara. Tem o Pacho, que é o zagueiro titular do PSG, campeão da Champions, tem o Caicedo, fora outros jogadores. E aí a seleção do Equador veio com uma proposta tentadora, ele que já tinha vindo do LDU, lá do Equador, já estava habituado no país. E tava muito fácil dele aceitar, cara. Visando uma Copa do Mundo, tava bem no São Paulo, valorizado. E aí ele surpreende a todos, rejeitando uma proposta do Equador. Na época, eu falei, cara, o Zobel, o dia ele vai e ele tem que ir. Porra, Copa do Mundo, cara. O Equador tá classificado, ou praticamente classificado, com bons jogadores. O cara pode fazer a diferença na Copa do Mundo, né? Qual o treinador que não quer ir para uma Copa do Mundo? E aí, cara, ele surpreende a todos rejeitando a proposta do Equador. E, pô, na entrevista ele dizendo, cara, não, eu vou ficar no São Paulo, eu acredito no projeto do São Paulo, eu quero ficar aqui e tô feliz aqui. E aí os torcedores são paulinos, cara, a idolatria aumentou mais ainda, né? O respeito, pô, o cara tá aqui, cara, o cara quer tá com a gente. E eu achei muito bacana o fato dele ter ficado no São Paulo na época, né? E aí, cara, passou né, desse período pra cá, teve alguns momentos ruins do Beldia, né? Teve muitas lesões, sim, a gente tem que ser verdadeiro. Teve alguns problemas com os garotos da base, que ele era acusado de não usar, não gostar mais de medalhões. E aí, cara, chegou o dia de hoje que o São Paulo oficializou a saída do Zubeldia. E pelas informações, né, o Zubeldia que pediu para sair, já não estava aguentando mais a pressão. A equipe do São Paulo, a diretoria do São Paulo aparentemente não queria que ele saísse. E eu tenho uma reflexão, cara, envolvendo tanto o Vojvoda do Fortaleza como o Gerson do Flamengo. O Vojvoda, ao mesmo tempo que o São Paulo oficializou a saída do Zubeldia, o Vojvoda do Fortaleza segue no cargo do Fortaleza. Saiu aí, eu não sei se foi algum perfil oficial do Fortaleza, mas eles disseram que o Vojvoda continua como técnico do Fortaleza. E, cara, Marcelo Paes, em várias entrevistas, dizendo, o cara batendo no peito, eu que errei, o Vojvoda não tem nada a ver com isso. O Vojvoda, tudo bem, não tá encontrando soluções, mas eu errei na montagem do elenco. E é verdade mesmo, pô. Davi Luiz, Daverson, Marinho. Pô, o time do Fortaleza tá muito envelhecido, muito. E realmente a diretoria errou no planejamento do Fortaleza, mais precisamente o CEO da SAF do Fortaleza, que é o Marcelo Paes. E, cara, em vários momentos da carreira do Vojvoda no Fortaleza, ele já recebeu sondagem, já recebeu proposta de quase todos os grandes clubes do Brasil. São Paulo, Corinthians, enfim, todos os times grandes do futebol brasileiro queriam contratar o Vojvoda. E ele permaneceu no Fortaleza, ele acreditou no projeto do Fortaleza.
e acredita até hoje. E o Fortaleza, aparentemente, também acredita no projeto do treinador. No momento de glória da carreira dele, ele escolheu ficar no clube. E o Fortaleza honrou, aumentou o salário dele na época. Ele disse que está muito feliz aqui no Brasil, lá em no Ceará com a família dele. E é isso, cara. O cara resolveu acreditar no projeto, ficou no clube, tá no clube até hoje. E no momento difícil, o clube vai demitir ele. Será se o problema é o treinador mesmo? Como muitos torcedores estavam dizendo que o Vojvoda já tirou leite de pedra, fez um clube com um orçamento menor do que os demais jogar bola, nunca ganhou um título de expressão, beleza, mas pô, já chegou em final de Sul-Americana, cara, quase bate um título internacional. Para um Fortaleza isso é muito grande, para um time que tá começando agora esse projeto grandioso, né? Tá agora nas oitavas de final da Libertadores, mesmo estando nessa fase ruim. Então, assim, cara, é de se elogiar. O Vojvoda não abandonou o Fortaleza numa fase ruim. E o clube, aparentemente, não abandonou o Fortaleza numa fase boa. E o Fortaleza, aparentemente, não vai o abandonar numa fase ruim. Toda profissão tem isso, cara. Você vive bons momentos e más momentos. O Zubeldia não abandonou o São Paulo quando ele estava numa fase boa. Eu não estou dizendo que o São Paulo abandonou o Zubeldia, porque aparentemente a diretoria não queria demitir ele. E em vários momentos da temporada ele deu uma recuperada e agora caiu de novo. E a diretoria, pô, segue no cargo. A gente acredita no treinador, no projeto. Mas aparentemente ele não aguentou a pressão e agora finalizou. É a mesma coisa que está acontecendo com o Gerson. O Gerson, numa fase boa da carreira, está recebendo uma proposta praticamente irrecusável do Zenit. Entendeu? Então, assim, vamos supor que o Gerson rejeita essa oferta. Fica no Flamengo. O Flamengo atravessa uma fase ruim, apesar de ser um time rico hoje, mas pode apresentar uma fase ruim sim. E pode acabar sendo crucificado pela torcida, criticado, uma pressão absurda. E aí? Então, assim, na fase boa o cara tá saindo. E ele tá no direito dele. Mas também se ele fica, será que a torcida vai agarrar ele também? Assim, vai apoiar quando tiver numa fase ruim? Quando as coisas estiver ruim mesmo? Será que não vai ter um ambiente hostil com relação ao gesto? Então é isso, cara. É uma reflexão que eu quero que você, torcedor, tenha, porque é muito fácil a gente aqui falar, né? Mas quando a gente tá lá na pele do cara, é complicado. Na fase boa, o Gerson pode sair do Flamengo. Mas ele também pode escolher ficar. E depois, a torcida, que é normal ser cobrado. Mas a gente sabe como é o futebol brasileiro. A paixão aqui é muito grande e às vezes extrapola a razão. Então o Zubeldia ficou no São Paulo quando recebeu a proposta tentadora da seleção do Equador, que eu tinha ido. Eu tinha ido. Eu fiquei muito impressionado quando eu soube que o Zubeldia tinha rejeitado. Não é um treinador que estava mais de 5 anos no clube, não, que já tinha um respeito, um carinho, sabe, consolidado, não. O cara tinha acabado de chegar. E mesmo assim quis ficar. Aí na fase ruim, não apoiaram mais. Que o torcedor tem todo o direito de fazer isso. Na fase ruim tem que cobrar mesmo. Se não tá entregando, tem que cobrar. Mas eu observava nesses últimos anos, nesses últimos meses, muita gente, cara, fora Zubeldia, fora Zubeldia. E eu tava olhando alguns comentários, eu peço até pra você botar aí no X. Coloca no X, você que tem um X, coloca Zubeldia, seleção do Equador, pra você ver. Veja os comentários. Quando o Zubeldia tava sendo cogitado pelo Equador, que ele recusou, muita gente, é isso aí, é Zubeldia, é isso aí, pô, cara, nós já estávamos frustrados com relação ao Dorival, que saiu do São Paulo e tudo. E agora é totalmente diferente, entendeu? Então não crucifique, moral da história, não crucifique um profissional se ele quiser sair numa fase boa. Porque na fase ruim,
é que o torcedor vai ver mesmo, é que o profissional vai ver se a torcida tá com ele ou não. Não é verdade? Então o Gerson, ele vai sair na fase boa agora, não deve ser crucificado por isso. Tudo bem, ele tá saindo meio complicado, né? O pai dele fez todo um fuzuê para renovar e agora ele vai sair, tudo bem, mas do ponto de vista mesmo da razão, ele tá certo, cara. No momento que ele tá valorizado bem em seleção brasileira, ele vai ganhar o dinheiro dele lá. O Vojvoda, no momento em que ele tava bem no Fortaleza, pô, G6, todo ano batendo G6 aí. Ano passado, G6. E na fase boa o cara continuou no clube. E agora a torcida vai crucificar ele por isso. Vai maltratar o treinador que acreditou tanto no projeto, que deu tanta coisa por esse clube. Não estou dizendo como que o torcedor tem que se comportar. Nenhum jornalista deve fazer isso. Dizer como que o torcedor deve se comportar. Mas é apenas uma reflexão. O Zubeldia sai do São Paulo, desvalorizado hoje, pela fase ruim do clube. E agora, não tem nem São Paulo mais, não tem seleção do Equador mais. Vai ter que, vamos dizer assim, recomeçar. Mas não há dúvidas de que o treinador Zubeldia, ele é um bom treinador, é um bom técnico. Tem uma variação tática com 3 zagueiros, com 2 zagueiros. Eu gosto muito do Zubeldia, mas de fato, realmente ele não estava conseguindo encontrar soluções. Muito por conta também das lesões, é verdade. Pô, o Caleri lesionou, o Lucas. Tudo bem, o Caleri não estava tão bem, mas, pô, é o Caleri, cara. Você tem dúvidas da capacidade técnica do Caleri, do Lucas, do Oscar também, que ainda não conseguiu jogar? E é isso. É a reflexão que eu tenho para você. Não crucifique o cara que quer sair na fase boa. Porque quando chegar a fase ruim, vão querer que ele saia e não tem história. Não tem negócio de, mas o cara deu isso pelo clube. Mas vai ser sempre o mesmo papo. Não, já tá em fim de ciclo, não dá mais e fim de papo. É só ver o Palmeiras. O Palmeiras na temporada não é o Palmeiras de anos atrás, mas o Palmeiras vem muito bem na temporada. E algum tempo atrás já estavam pedindo pro Abel Ferreira sair. O cara que entregou tanto pelo clube, tava atravessando uma fase ruim, aí já troca. É assim, simples assim. Eu não consigo ver dessa forma, mas tem muito torcedor que vê assim. Cada um se comporta do jeito que acha que é melhor. Comenta aqui embaixo o que você acha, se eu falei alguma besteira. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E o seu comentário aqui eu vou estar olhando e respondendo vocês. Tamo junto, rapaziada. Falou!